Apêndice 1. Outros hereges. Guilhermina da Boêmia, cerca de 1269-1282. Guilhermina, a Boêmia, por alguns considerada filha do rei boêmio Otocaro e Premislav, ainda que muitos historiadores contestem essa possibilidade. Era uma mulher muito religiosa que, com seu carisma, atraiu vários seguidores, mais tarde chamados de guilherminos, não confundir com a ordem homônima dos eremitas seguidores de São Guilherme de Malavalle. Em 1260, tornou-se oblata, ou seja, leiga que morava em convento, em Chiaravalle, Milão, onde passou a viver de acordo com os ditames do Evangelho e do amor cristão. Guilhermina passou a pregar a inutilidade dos sacramentos e a recusar o sofrimento como via de salvação. Quando morreu, seu corpo foi sepultado no mosteiro de Chiaravalle, e em volta de sua figura surgiu um culto alimentado pelos próprios religiosos. Dois de seus seguidores, Andrea Saramita e Manfreda de Pirovano, chegaram a afirmar que Guilhermina era o Espírito Santo em forma de mulher. Esse milagre correspondia, para eles, à profecia do místico calabrese Joaquim de Fiore, para quem uma mulher se tornaria papisa, reformaria a igreja e, após sua morte, haveria uma catástase, reconciliação e salvação de toda a criação, que libertaria toda a humanidade, inclusive os judeus e muçulmanos. Uma adoração a Guilhermina passou a ser muito popular e começou-se a falar até de santificação. Manfreda sonhava em receber sua herança e tornar-se papisa, mas se esqueceu da Inquisição. Em 1300, os inquisidores arrancaram a confissão de alguns seguidores, que testemunharam contra ela, acusada de celebrar uma missa solene no dia de Páscoa daquele ano. Os inquisidores ordenaram que Guilhermina fosse declarada herege post-mortem e que seus restos mortais e imagens fossem queimados. No mesmo ano em que seu corpo foi exumado e entregue às chamas, Andrea Saramita e Manfreda de Pirovano morreram na fogueira. Os apostólicos eram seguidores de Geraldo Cigaleiro de Parma, 1240-1300, aproximadamente. Este, como São Francisco anos antes, renunciou a todos os bens e, após ser rejeitado pela ordem franciscana, começou a pregar sozinho por volta do ano 1260. Em pouco tempo, um amplo movimento se formou ao seu redor, do qual ele, no entanto, nunca quis ser chamado de líder, e se difundiu não só na Itália setentrional e central, mas também na Dalmácia, Áustria, França, Alemanha e Inglaterra. Os apostólicos tendiam a se organizar em comunidade, povoados onde trabalhavam e possuíam a terra coletivamente, constituindo reservas comuns de alimentos e outros bens, as chamadas credências. Como os franciscanos, praticavam a pobreza e pregavam em qualquer lugar, nas praças, nas ruas, mas também nas igrejas cedidas por eclesiásticos simpatizantes. Ao contrário dos primeiros, no entanto, contestavam o dízimo, pagamento obrigatório que os fiéis deviam pagar à igreja, que oneravam bastante a renda dos camponeses pobres, e o poder do clero. Consideravam a igreja de Roma irremediavelmente profanada, praticavam o batismo dos adultos, não juravam nem pregavam a solidão. Além disso, declaravam que era melhor viver sem votos do que pregá-los apenas de maneira formal. 4 Dentre os seguidores de Cigaleiro, estavam várias mulheres, que assumiam o posto de irmãs dos apostólicos ou, até mesmo, profetisas. Anedotas e lendas das mais variadas surgiram em torno dos feitos de Cigaleiro e de seus seguidores, e hoje é praticamente impossível diferenciar o que é verdadeiro do que é falso. Para o povo, Cigaleiro era um santo que realizava milagres, um Francisco ressuscitado, capaz de caminhar sobre as águas como São Pedro. Para seus detratores, como o franciscano Salimbene de Parma, era apenas um leigo de meras origens camponeses, um iletrado, um idiota, e seus seguidores nada mais eram que pastores de porcos e bois, obtusos, bárbaros e patifes. Salimbene atribuía a Cigaleiro e a seus seguidores várias burrices,
O profeta apostólico teria o hábito de dormir com uma moça nua para testar a própria castidade e teria ingressado na vida pública ao aparecer sobre uma charrete mamando dos seios de uma seguidora, como se fosse uma criança. Mas as massas não consideravam as palavras de Frei Geraldo tão rudes assim, já que o próprio Salim Bene foi obrigado a admitir que, na Emília, os pregadores apostólicos tinham um séquito bem maior do que os franciscanos. Até mesmo as crianças pregavam, e, dentre elas, havia um verdadeiro menino prodígio que, quando colocado sobre o trono de uma catedral, atraía um grande público e conseguia várias conversões. Quando pregou em Ferrara, aconteceu o seguinte: um dia, o Frei Boaventura pregava no convento dos frades minores em Ferrara e percebeu que alguns de seus ouvintes se levantaram de repente e saíram correndo. Ele ficou muito surpreso. Perguntou: então, por que saíam correndo? Aqueles que ficaram responderam: porque o infante dos apostólicos está pregando na igreja mãe do Beato Jorge. É lá que o povo se reúne, e é por isso que vão embora correndo, para conseguir pegar lugar. 5 Em 1280, na região de Reggio Emilia, houve um verdadeiro levante popular contra o clero por causa dos dízimos. A culpa por ter incitado o povo recaiu sobre Segalelo e seus seguidores, que proferiam discursos com o seguinte teor: ai de vocês, que exigem o dízimo da colheita e negligenciam a justiça e a caridade. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem e não fazem, e exigem os primeiros lugares e os cumprimentos nas praças, mas sobrecarregam os outros de um fardo insuportável nos quais nem encostam um dedo. Frei Geraldo foi preso e encarcerado pelo bispo de Parma, Obizio Sanvitali. Inicialmente, foi para uma cela do bispado. Depois lhe foi concedida uma espécie de liberdade condicional dentro do palácio bispal. O bispo se divertia ouvindo suas palavras, como se fosse um jogral. Após 4 anos de cárcere, foi solto. É provável que o bispo o considerasse um personagem inócuo, e não foi aventada a suspeita de que o herege se tivesse feito de louco para conseguir a liberdade. Mas a corda da estrutura eclesiástica se apertava cada vez mais em volta dos apostólicos. Em 1285, o Papa Honório IV ordenou que depusessem o hábito característico, um manto acinzentado ornado de uma capa branca, e entrassem nas ordens regulares da Igreja Católica. Poucos aceitaram o convite. Os apostólicos foram, então, expulsos das igrejas da cidade de Parma. Em 1290, vieram as fogueiras. 4 apostólicos, 2 homens e 2 mulheres, foram executados em Parma. Outros os seguiram nos anos seguintes. Em 18 de julho de 1300, ano do primeiro jubileu da Igreja Católica, o próprio Geraldo Segalelo foi queimado na fogueira. Beguinas e begados. As beguinas eram prevalentemente mulheres leigas caracterizadas por um forte espírito religioso. Mesmo não sendo afiliadas a nenhuma ordem reconhecida, levavam uma vida monástica em suas residências nas periferias das cidades e criaram verdadeiras comunidades. As beguinarias. A primeira surgiu em 1170, em Lia com acento grave G, espalhando-se então por toda a França, Alemanha e Países Baixos. É provável que o primeiro núcleo fosse formado por mulheres de estratos sociais mais baixos rejeitadas pelos conventos, onde tinham prioridade as noviças de família nobre, orientadas por alguns religiosos. As mulheres pobres criaram, então, uma ordem faça você mesmo que acabou por se tornar uma comunidade dedicada a levar sustento e caridade a outras mulheres sozinhas não aceitas nos conventos. Como não eram freiras, as beguinas podiam voltar às suas vidas normais a qualquer momento. Além disso, não pediam esmolas, cuidavam de suas propriedades ou trabalhavam. Os begados, ao contrário, eram um grupo de pregadores errantes que denunciavam as corrupções do clero e pregavam uma vida fiel ao Evangelho e à experiência dos primeiros apóstolos. A autonomia do movimento foi vista com grande preocupação por parte das autoridades eclesiásticas, em especial depois que se aliaram aos Irmãos do Espírito Livre e aos franciscanos espirituais. 6 Os inquisidores deixaram de distinguir entre os grupos,
Apesar de uma primeira tentativa de separar os bons dos maus, Clemente I e João XXII, posteriormente, perseguiram-nos e os condenaram em um único processo como hereges a partir de 1311. Muitos terminaram na fogueira, homens e mulheres. John Wycliffe e os Lollardos. John Wycliffe, 1324-1383, teólogo e eclesiástico, foi o precursor inglês da Reforma Protestante. Condenou a riqueza do clero e defendeu a abolição do dízimo. Para ele, a Igreja deveria se manter com as doações voluntárias. Também defendia uma espécie de sacerdócio universal dos eleitos, passando por cima da hierarquia católica, e repudiava a prática das indulgências, a adoração aos santos e às relíquias, e a peregrinação. Wycliffe também contestou alguns sacramentos, em especial a crisma e a eucaristia, por refutar o conceito de transubstanciação. Em seus últimos anos de vida, traduziu para a língua vernácula várias passagens das Escrituras. Seus escritos inspiraram um movimento de pregadores itinerantes, os Lollardos. 7 Estes tiveram o apoio do rei Ricardo II e de boa parte da nobreza inglesa. Conseguiram até apresentar uma proposta de reforma da Igreja na Inglaterra. Com Henrique IV, as coisas mudaram drasticamente. O rei, tendo caído nas graças da Igreja Católica, deu início a uma verdadeira perseguição baseada no Direticus Comburendo, sobre queimar hereges, que permitia que os bispos torturassem e queimassem aqueles que fossem considerados hereges. Em 1409, por ocasião do Sínodo de Londres, alguns morreram na fogueira. Em 1411, sentindo-se ameaçados, os Lollardos organizaram uma insurreição armada para sequestrar Henrique IV, tentando incitar uma revolução camponesa, mas a chamada às armas foi um fracasso. 37 Lollardos morreram enforcados, outros 7, queimados. Em 1428, as teorias de Wycliffe foram consideradas heréticas e seus restos foram exumados, queimados e julgados no Rio por ordem do Papa. O movimento dos Lollardos, no entanto, conseguiu sobreviver até o início do século XX.